Boa noite, gente. Meu nome é Wilze. Conheci o Daniel e não conhecia esse trabalho, achei muito legal. Obrigada pelo convite. Bem, quando ele falou, que tal esse nome? Aí eu falei, gente, esse nome tá legal, mas como é que eu vou trabalhar com isso de uma forma dinâmica, né? Porque, falando melhor, envolve tanta coisa, inclusive até o seu astral envolve essa coisa de falar melhor, né? E aí eu vou puxar para o meu trabalho. E o meu trabalho é exatamente ser uma profissional que está atenta ao ato da fala. E não só ao ato da fala, mas também de como você conduz a sua estrutura sonora, como que você monta o teu som, e não só falando, também cantando, porque eu me envolvo com vários grupos daqui da cidade e trabalho exercitando a voz falada e a voz cantada, porque de vez em quando eu trabalho com a galera do teatro. Então, isso tudo ficou assim, eu falei, Dani, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar essa galera para funcionar. E aí vocês vão ser os meus alunos agora, eu vou dar uma aula para vocês de como a gente vai trabalhar com isso daí. Então, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é que a nossa energia sonora está dentro da nossa coluna de ar. Está dentro de como a gente conduz a nossa coluna de ar e dá essa energia, fazendo com que a nossa prega vocal, que é o elemento vibratório para a gente, né, de vibração, de produção sonora, conduza essa coluna de ar de tal forma que a gente consiga trabalhar sem estrangular a nossa voz, né? Então, logo de cara, a gente vai começar a trabalhar a nossa respiração. Então, nós temos aqui um processo de respirar, que é sempre aquela respiração baixa. Eu estava vendo aqui aquele filmezinho, né? E, de repente, teve uma menina lá que falou, ai, meu Deus, acho que agora eu vou fazer yoga. Vou dar uma desanuviada, porque estou desempregado, vou começar a mexer com outras coisas. Aí você vê aquelas posições todas e etc. Mas o yoga, ele trabalha muito essa respiração. Então, agora todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Um pouquinho de espaço, gente. Agora dá espaço aí, porque vocês vão mexer, tá? Então, logo de cara, eu trabalho a respiração, mas eu trabalho com um alongamento. Por quê? Porque eu preciso dos meus cantores, dos meus atores, bem relaxados e, ao mesmo tempo, relaxados entre aspas. Porque eles vão ter que estar trabalhando conscientemente o seu processo de respirar e, ao mesmo tempo, transferindo toda a emoção e transmitindo toda a emoção que eles têm que estar transmitindo, seja falando num personagem ou cantando, não é? Então, a primeira coisa que a gente tem é essa respiração baixa, que a gente chama de diafragmática abdominal. Então, mão aqui, todo mundo com a mão aqui perto do umbigo. Soltou o ar, a barriga vai para dentro. Inspirou, a barriga vai para fora. Soltou. Inspirou. Soltou. Inspirou. Dúvidas em perceber esse movimento? Para a gente é muito importante isso, não só para o profissional, mas para todo mundo. Por quê? Porque a gente não respira aproveitando toda a nossa possibilidade de canalizar a nossa energia, não é? E isso daí para a gente é importantíssimo, a gente saber dilatar essa região. Porque o pulmão, ele é maior na parte de baixo, na base dele. Então, quando a gente mexe com o diafragma, a gente alonga essa parte para baixo, dando espaço para a base do pulmão se dilatar. Tá ok? Entendido o porquê disso daqui? Ok. A gente também trabalha com os nossos intercostais, que são os músculos que envolvem as costelas. E eles vão ter que trabalhar de tal forma que você possa expandir a sua caixa torácica, dando espaço para o seu pulmão respirar com mais amplitude. Então, vamos lá. Mão aqui agora. Espaço, gente, dá espaço, porque isso. Vocês vão inspirar e as costelas vão levantar. Soltou. Inspirou.
Soltou. Inspirou. Soltou. Beleza, isso aí. E agora a gente ainda tem uma outra fase, que é a fase complementar, que a gente chama de costal superior. A gente trabalha com essa respiração, que é o nosso dia a dia. Praticamente todo mundo só respira aqui. E aí então, como você sabe, e aí então, você vê todo mundo meio que ofegante, né? Não sei se vocês perceberam, o pessoal que estava falando aqui, respira muito pouco, não é? E fala rapidamente, porque a respiração está acabando, e a sua ideia de pensamento vai longe. Então, de repente, tem que respirar no meio de palavra, é horrível, não é? Para o pessoal que tem que fazer palestra o tempo inteiro, que está na frente de grupos, está numa oratória, os políticos e etc., além de terem que pensar na sua comunicação, na sua emoção, ele também tem que pensar em como ele vai respirar para não cortar a ideia no meio do caminho, não é? Então, isso daí é só para vocês perceberem que essa respiração superior, ela não é muito adequada, porque aqui no pulmão cabe muito pouco ar. Então você não vai respirar assim e ficar sufocado de ar, não é? E para um palestrante ou para uma pessoa que está na frente, no palco, isso aqui é meio que desagradável. Imagina você cantar o tempo inteiro respirando e ofegante. Então a gente joga a nossa respiração baixa, exatamente porque tem maior amplitude para o pulmão e você tem uma capacidade de controle melhor. Então nós temos um mantra, o cantor, o profissional da voz, o locutor, o pessoal do teatro, nós temos um mantra: vou manter o diafragma abaixado e as costelas levantadas enquanto estiver falando ou cantando. Então como é que eu vou pensar nisso? Meu Deus, o diafragma abaixado. Só de você fazer essa posição, de você inspirar e a barriga vai para fora, você já está fazendo isso. Muita gente respira fazendo isso, né? As mulheres, então, que tem que ficar elegante, não pode ficar barriguda, não é? Então faz assim, não é? E pronto, bota a barriga para dentro. E, muito pelo contrário, comprimiu toda a base do pulmão, que é onde cabe mais ar. Então, o movimento é exatamente esse. Inspirou aqui, eu abaixei o diafragma. Eu levantei as costelas e pronto, tenho minha plenitude total de respiração. Mas, Wilson, como é que eu vou deixar isso falar e isso aqui não vai murchar? Como é que eu vou fazer isso? Então agora vamos fazer esse exercício. Eu quero que vocês pensem nessa frase e vocês vão falar essa frase sem respirar. Ou seja, vai soltar o ar todinho, vai inspirar muitão e vai tentar segurar esse ar. Vou manter o diafragma baixado e as costelas levantadas enquanto estiver falando ou cantando. Ou seja, você vai manter a sua barriga desse jeito e as costelas assim. Evita de deixar o teu som sufocando você, o teu ar sufocando você, ok? Então vai lá, soltou todo o ar, inspirou. Vou manter o diafragma baixado e as costelas levantadas enquanto estiver falando ou cantando. Olhem como ainda sobrou ar. Podem sentar, meninos. Então, só de você estar com esse pensamento de expansão aqui, você já está respirando. E isso faz com que você trabalhe a sua oxigenação com um pouco maior, com um pouco mais de capacidade. E o que é oxigenação? Vai fazer sua capacidade de concentração melhorar. Então, o pessoal do yoga trabalha sempre com essa respiração baixa, porque envolve um outro tipo de trabalho de oxigenação cerebral, e isso vai te ajudar em um outro foco. Você fica com maior capacidade de respiração, com maior capacidade de controle da saída do ar, porque o grande lance da técnica de respiração para o cantor é exatamente essa coisa de você saber que você vai ter que controlar, porque você tem milésimos de segundo para respirar e uma frase quilométrica para cantar. Então eu fiz essa frase mais ou menos para vocês entenderem que tem que ser só com uma respiração e você tem que ir até o final dela e todo mundo tem que entender você. Bem, depois que eu trabalho esse processo respiratório, eu também faço exercícios para condicionar esse processo. Não é de um dia para o outro que você vai conseguir dar tônus para essa musculatura ficar dessa forma na hora que você está cantando ou que você está falando, não é?
Então, eu faço exercícios de alongamento associados à respiração. Vamos lá, em pé novamente. E agora a gente vai trabalhar um pouco desses exercícios de alongamento. Primeiro porque eu já estou vendo que todo mundo aqui mexe com o computador. E a galera passa o tempo inteiro sentada. Eu sei porque eu tenho um filho que trabalha nisso. E ele passa o tempo inteiro no computador, olhando e sentado. Então o postural é importante. Eu até comprei um livrinho, Yoga para a Internet, Yoga, eu lembro disso que eu dei para ele de presente, que são exercícios de alongamento que você faz no decorrer do seu trabalho, não é? Não só do visual, alongamento para os olhos, alongamento para a sua postura aqui, alongamento para as suas mãos, porque você tem problema de ler. Então tem um monte de coisa naquele livrinho que eu não sei onde ele colocou, mas a minha ideia com vocês agora, já sei que vocês trabalham com isso, é de trabalhar um pouquinho desses alongamentos com vocês, tá ok?